Eu sou a Tami Silva, para quem não me conhece ainda, para quem tá chegando agora nas minhas redes sociais, tem muita mulher nova chegando, se adentrando, seja muito bem-vinda. Eu sou analista corporal e na live de hoje a gente vai falar sobre as 5 dores existenciais que desequilibram o seu amor próprio. Mas antes, deixa eu te explicar o que uma analista corporal faz. Eu ajudo você a resolver os seus problemas através do formato do seu corpo. É isso mesmo, mana. Pelo formato do seu corpo, dá para saber que tipo de mente você tem e sabendo que tipo de mente você tem, a gente consegue descobrir por que você age ou por que você reage de determinada maneira perante os desafios aí da sua vida, perante os problemas com dinheiro, perante os problemas de relacionamentos, problemas emocionais, a sua saúde física e mental. Então, o seu corpo é a forma de atalho para a gente enxergar aí como a sua mente funciona, tá? E hoje nós vamos falar então dessas 5 dores existenciais que elas desequilibram o nosso amor próprio, que baixam a nossa autoestima. E sim, é preciso considerar o formato do seu corpo para você entender e para você conhecer quais são as nossas 5 dores emocionais básicas. São dores existenciais que nos deixam aí para lá de desequilibradas, tá? Então, de uma forma bem resumida, no nosso bate-papo de hoje, eu preciso que você entenda que a sua mente e o seu corpo, ele se desenvolveu em um processo de 5 etapas durante a mielinização do seu sistema nervoso. Essas etapas, elas aconteceram lá na nossa primeira infância. Começou ainda quando você estava lá dentro do útero da sua mãe e foi mais ou menos se desenvolvendo até os 5 anos de idade, tá? Esse processo, esse desenvolvimento formou tanto a sua mente, como a sua mente está programada, quanto também o formato do seu corpo até os dias de hoje. E aí, cada uma dessas 5 etapas, o nosso sistema nervoso, em cada uma dessas etapas, registrou uma dor existencial, uma dor emocional que a gente entendeu naquele momento como um evento traumático. Por isso que a gente chama de dor. E para cada uma dessas dores que todo ser humano tem, todos nós passamos por isso, independente de gênero, sexo, homem ou mulher, todo mundo passou por esse processo na primeira infância, quando o nosso corpo estava se desenvolvendo junto com a nossa mente, tá? Então a gente desenvolve esse trauma, esse evento, que a gente entende que é uma dor, e a gente também desenvolve um recurso, um talento. Essas 5 etapas formam os nossos 5 traços de caráter. Para facilitar a nossa comunicação, são 5 tipos de personalidades que existem dentro de nós. Todas nós temos os 5 traços, mas normalmente, dependendo da forma com que você enxergou aquele evento, a gente vai ter aí de 2 a 3 picos desses traços. De 2 a 3 picos dessas dores existenciais, consequentemente desses recursos dentro de nós. E hoje a gente vai se aprofundar nas dores e entender aí quais são as características de uma pessoa funcionando na dor do seu traço de caráter, entender quais são os mecanismos de defesa que essas pessoas usam, porque na live passada a gente já falou e a gente já se aprofundou nos recursos. Então são polaridades. Eu posso escolher passar mais parte do meu dia na dor do meu traço ou entender como a minha mente funciona e escolher ambientes favoráveis para estar no meu recurso. Mas para isso a gente tem que entender como tudo isso se desenvolveu, como é uma pessoa funcionando na dor e como fazer para a gente se colocar no recurso, tá? O que eu preciso que vocês entendam, basicamente? Essas dores que a gente vai falar aqui hoje, mana, não é frescura, não é mimimi, não tem nada relacionado a sentimentalismo, a excesso de vaidade, ao padrão social de feio, de bonito, de gordo ou do magro, tá? O formato do seu corpo está relacionado com o processo físico e biológico que foi desenvolvido lá na nossa primeira infância. Porém, esses traumas não estão relacionados somente à nossa primeira infância. A verdade é que a sua mente ela foi programada para evitar ressentir essas dores. Ressentir essas dores significa que em algum momento da sua vida você já sentiu essas dores e aí você busca mecanismos de defesa
busca uma forma de tentar evitar sentir novamente essas dores, porque você já sentiu isso com muita intensidade quando a sua mente e o seu corpo estavam se formando, tá? Então, através do formato do nosso corpo que a gente vai utilizar como um atalho para entender como a nossa mente funciona e como o nosso sistema nervoso está programado. E cada uma de nós está programado de uma forma, apesar de todas nós termos passado pelas 5 etapas, passado pelo esse processo de formação física e biológica, cada uma de nós entendeu aquele evento de uma forma, por isso que cada uma de nós temos aí as nossas individualidades, o formato do nosso corpo, ok? E a forma da gente superar essas dores é exatamente fazendo o que a gente está fazendo aqui junto. Entender como é que o nosso sistema nervoso está programado, reconhecer quais são as nossas dores existenciais, aceitar que nós temos essas dores existenciais, descobrir quais são os nossos recursos, perceber hoje aqui quais desses 5 traços de caráter nós temos de pico, quais são os maiores que nós temos na nossa mente. Um traço não exclui o outro, mas normalmente uma pessoa tem de 3 a 4 desses picos. Pode ser também que você tenha todos os picos, todos os traços em equilíbrio? Pode ser. Isso quer dizer que você vai ser uma pessoa mais confusa na sua vida. Então, um atalho já que eu vou te passar é, se você sente muita confusão dentro de você, e se você se identificar com todas as dores que eu vou te falar aqui hoje, tá tudo bem, mana. Só significa que você tem todas essas dores e também todos esses recursos para usar a favor de você, tá bom? Outra coisa muito importante, depois que você tem esse conhecimento, que você sabe como a sua mente funciona, como você está programado, é sua responsabilidade se colocar em ambientes que favoreça a sua mente, que te tire da sua dor e te coloque no recurso da sua mente. Isso é responsabilidade nossa e não do outro, não é responsabilidade do nosso parceiro, não é responsabilidade do nosso chefe, não é responsabilidade dos nossos amigos nos colocar nos nossos recursos. É a nossa responsabilidade entender como a nossa mente está funcionando, como ela está programada e se colocar em ambientes favoráveis para isso. Então, algumas vezes você vai ter que sim fazer uma alteração no ambiente externo em que você vive e isso vai influenciar muito, vocês vão perceber aqui no nosso bate-papo, tá? Então, hoje eu quero focar nas características e nos comportamentos de uma mulher funcionando na dor do seu traço. Então, eu quero aí que você já anote quais são as 5 dores emocionais que a gente tem, as 5 dores existenciais que nós temos e começa aí, de acordo com o que eu vou falando sobre essas dores, começa a tentar reconhecer quais dessas dores você sente, você se identifica mais e pode ser mais de uma, tá? Então, as 5 dores emocionais que o nosso sistema nervoso ele registrou e que a nossa mente cria formas de evitar é a rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação e a traição. Essas são as 5 dores. Eu vou falar de novo com calma. A rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação e a traição, tá? Então, a primeira dor, o primeiro traço, ele vai começar lá no útero da nossa mãe. Quem passou por uma gravidez muito complicada, quem tem memória de uma gravidez onde a mãe passou por situações de insegurança, de medo, se sentia insegura, se ia dar conta de ser uma boa mãe, se ia ter dinheiro para sustentar aquele filho, se pensou em abortar, se o pai ia aceitar a gravidez, como que a família ia reagir. Todas essas situações que a mãe, ao estar grávida de nós, passou em algum momento, vai fazer com que a gente tenha um traço de caráter esquizoide mais alto. Esquizoide é o nome científico desse traço de personalidade, tá bom? E como que é o atalho para a gente identificar esse traço de caráter na nossa mente? O corpo. O corpo é o atalho. Então, o atalho de uma mente que funciona dessa forma é um corpo bem magro. São aquelas mulheres que têm pouca energia no corpo e muita energia na cabeça. E o formato da cabeça vai ser uma cabeça mais alongada. A testa dessa mulher vai ser uma testa mais ressaltada,
o corpo vai ter pouca musculatura, normalmente é um corpo bem magrelo, bem desengonçado, aquela mulher que tem os ombros largados, uma energia bem escorrida, bem desproporcional. Normalmente a cabeça ela é maior que o corpo. E um outro atalho para você identificar no corpo são aquelas mulheres que usam óculos. Geralmente quem usa óculos é sim um atalho, porque usa o óculos para se desconectar da pessoa. São mulheres extremamente lógicas, extremamente racionais, não gostam de muito contato físico e também falam pouco. Qual que é a dor existencial do traço de caráter esquizoide? A dor existencial dessa mulher é se sentir rejeitada, tem medo de existir. E eu vou falar aqui mais ou menos a sensação abstrata que você que tem essa dor, você vai sentir. É uma sensação de você querer, abstrato, tá, gente? Não é nada palpável, é uma sensação que você tem, que você não sabe de onde que você tem e nem por que você tem. Então é aquela sensação que você quer ficar invisível, que você quer ficar escondida. Se você está funcionando na dor, você vai sentir muito esse lugar de eu não quero incomodar, para não incomodar, eu prefiro ficar aqui escondida. Sabe aquela amiga que chega no lugar e ela entra, ela passa despercebida e você fala, nossa, você chegou e eu nem te vi? É esse tipo de sensação que, se você sente essa dor, você vai ter como conduta. Como que é essa mulher funcionando na dor? Como que é esse traço? É uma mulher que, como ela tem muita energia na cabeça, ela produz muitos pensamentos, ela tem muitas ideias, é uma mulher genial, uma mulher inteligente, mas se ela está funcionando na dor, ela não compartilha as ideias, ela não interage com o mundo, ela se fecha dentro da caverna dela, ela cria as coisas na cabeça dela, mas ela não expressa. Então tenha uma capacidade de criar as melhores ideias, ideias fora da caixinha, aquela sua amiga que é uma nerd, é uma gênia, mas se ela estiver na dor, com medo de ser rejeitada, ela vai se desconectar do mundo real. Por quê? Se ela se desconecta, ela tem aquela sensação que ela não vai incomodar. Por quê? Se eu incomodar, se eu falar o que eu penso, eu posso ser rejeitada. Logo, é melhor eu não existir, então ela se desconecta do mundo real. Assim funciona uma mulher na dor do seu traço de caráter, na dor da sua mente, tá? Essa mulher funcionando no recurso, toda a dor gera um recurso. A nossa mente cria essa dor existencial, em paralelo, cria um recurso, cria um talento. E o talento dessa mente é a capacidade de criatividade. Então, quando você está funcionando no seu recurso, eu não vou me aprofundar sobre esse funcionamento, como você se comporta no recurso, você tem uma alta capacidade de criar coisas muito inteligentes. Você cria, mas você não executa. Então, você precisa entender que você é uma mulher inteligente. Se você está funcionando na dor, você não vai criar nada, não vai expressar isso para o mundo, mas quando você expressa isso para o mundo, você também precisa entender que você precisa se aliar a parcerias para fazer todas as ideias que você tem na sua cabeça funcionarem, beleza? Segunda etapa. Depois do útero, a gente vai para a segunda etapa, e a segunda etapa é a fase de amamentação. E aí, quem passou por essa fase, mamando demais ou mamando de menos, vai ter o traço de caráter na mente chamado oral. E aí aqui nós vamos ter dois tipos de corpos. A gente vai ter a mulher da oral do excesso e a mulher da oral da falta. A dor existencial dessa mulher é a mesma, eu já vou falar para vocês qual que é. Mas o formato do corpo dessa mulher é diferente. Então a mulher do oral do excesso, ela vai ter formas mais arredondadas. É aquelas nossas amigas mais gordinhas, mais fofinhas, que tem aspectos arredondados, um rosto mais arredondado, a forma da bochecha mais fofinha, é aquela amiga que dá vontade de apertar, dá vontade de abraçar. O corpo dessa mulher, ela é mais molinho mesmo, sabe? É mais gostoso de segurar. São mulheres que têm um olhar que conecta muito, então você, quando tá conversando com aquela amiga, você se sente acolhida. Essa é a oral do excesso, então tem um corpo mais cheio e um corpo mais arredondado. E a oral da falta é extremamente o oposto. A oral da falta vai ser aquela amiga, aquela mana que vai ser bem magrinha.
Diferente da esquizoide, que é uma magrela desengonçada, que usa óculos, nerdona, cabeçuda, a magrela do oral da falta vai ser aquela magrela, sabe aquela amiga que é tão magrinha que você vê, você fala, meu Deus do céu, dá vontade de pegar no colo e cuidar? De tão magrinha que parece que vai quebrar, frágil. Então, é um magrinho diferente do magrinho do esquizoide. Ele tá mais no eixo. O esquizoide, ela é mais desengonçada, tá? São pessoas que não conseguem ficar muito tempo sozinhas, são extremamente sentimentais e elas morrem de medo. A dor existencial dessa mulher é de se sentir abandonada, é de se sentir desamparada, de não ser vista. E qual que é a sensação abstrata desse corpo? Qual que é a sensação abstrata dessa mente, dessa mulher? Ai, meu Deus do céu, eu quero ficar aqui grudada, eu quero ganhar ou eu quero dar um colinho. Então é uma mulher que sempre tá querendo um chameguinho, um abraço, um colinho. Essa é a sensação abstrata dessa mulher. E como que é essa mulher funcionando na dor do traço dela? Todas as vezes que acontece alguma coisa de ruim na vida, quem tem o traço de caráter oral alto vai pensar assim: o sistema nervoso dessa pessoa vai registrar todas as coisas de ruim como um acontecimento, como uma possibilidade de abandono. E quando isso acontece, essa dor vai bater no peito dessa mulher com uma força tão grande, uma força assim que a gente não consegue sequer explicar, porque o oral ele não explica, a oral sente. Então é um vazio no peito, é uma sensação de tem alguma coisa acontecendo e eu não sei explicar o que é. Então, funcionando na dor, ela não sabe explicar o que ela sente. Ela vai usar gestos, ela vai usar expressão, ela vai usar a fala, ela vai fazer de tudo para colar nas pessoas. Então, ela sabe que ela precisa de alguma coisa, mas ela não sabe exatamente responder o que é, porque ela está funcionando na dor, ela não entende desse vazio que ela sente, e aí ela vai usar como mecanismo de defesa o quê? A comida, a oral. Vai comer em excesso ou chorar. Comer e chorar são os mecanismos de defesa de uma mulher oral, tá? Por quê? Chorar traz alguém para perto dela. E comer deixa essa mulher conectada e testando os sentidos. Como ela não sabe responder o que ela quer, ou ela chora ou ela come. E por que que isso acontece, gente? Lembra que eu falei para vocês que esse traço ele é desenvolvido no momento da amamentação? E é isso que acontece com o bebê. O bebê ele não sabe se expressar, ele não sabe se comunicar, ele não sabe falar o que está acontecendo com ele naquele momento. Então ele chora. Ele chora para ter as suas necessidades básicas atendidas. E aí ele espera que alguém adivinhe o que está acontecendo com ele. Mas às vezes ele tá chorando porque tem uma etiqueta incomodando aqui o corpinho dele. E a mãe vai lá e faz o quê? Meu Deus, o filho tá chorando? Tá capeta. Dá leite, dá leite, dá leite, dá leite. Então ele come muito e não tem a necessidade dele básica atendida. O que que essa mente entende? Não estou sendo vista, não estou sendo amada porque eu não tenho as minhas necessidades atendidas. Ou então ele chora e não resolve o problema dele. A etiquetinha continua ali, a etiquetinha continua ali incomodando, tá? Então, a oral do excesso, ela vai fazer isso, ela vai pegar coisas demais para preencher esse vazio, essa necessidade que nada é suficiente para ela, não tem homem suficiente para ela, não tem mulher suficiente, não tem comida suficiente, não tem dinheiro suficiente, porque ela é do excesso. Então, nada preenche esse vazio quando ela está na dor. A oral da falta, ela faz o contrário, ela controla pela falta. Então é a manutenção da falta. Ela sente esse vazio existencial, mas ela quer garantir que aquilo que ela sente, aquilo que ela quer, nunca vai ser preenchido. Então ela vai comer, mas nunca é suficiente também para ela. Ela vai entrar no restaurante, vai ter 10 opções, mas ela quer aquela opção que não tem. Então é uma mulher que sempre vai se conectar com a falta, a escassez. Esses dias eu fui no mercado e aí eu queria uma tortinha de morango.
Gente, eu cheguei no mercado, eu tinha 300 opções de doce. Eu poderia escolher várias, tinha várias coisas gostosas. Eu só queria comer um doce, mas o que eu queria? Tortinha de morango. Então não era suficiente pra mim. Por quê? Porque você quer o que não tem. Tem 10 opções de suco, você vai escolher aquele que tá em falta, tá? Então é assim que funciona uma mulher na dor do recurso dela. Mas funcionando, na dor do traço dela. E funcionando no recurso dessa mente. São mulheres extremamente comunicativas, sensitivas, são capazes de se conectar com os outros. Então são mulheres que têm uma capacidade incontrolável de se comunicar, de expandir, de crescer e de brilhar, tá bom? A terceira etapa acontece lá nos nossos primeiros passos. Se forma quando a criança ela não tem controle da parte inferior dos troncos. Então ela já tem controle dessa parte aqui superior, ela já controla bem o tronco, mas ela ainda não controla bem as pernas. É aquela fase dos primeiros passos, onde o bebê ele tá engatinhando. E essa fase, o terceiro traço de caráter chama-se psicopata, e eu já falei várias vezes que não é para você se apegar ao nome científico. A gente tá usando apenas o nome científico e não tem nada a ver com esse psicopata de filmes de TV, tá bom? Qual que é o formato do corpo dessa mulher? Um formato de corpo triangular. Quem tem psicopatia como um pico vai ter o rosto mais triangular, como eu tenho, ó. Quando eu sorrio, vocês percebem isso, ó, maior em cima e vai diminuindo. A mesma coisa vai acontecer com o tronco. O tronco, a parte de cima vai ser maior e a parte de baixo vai ser menor. Menos energia nas pernas, porque não consegue controlar as pernas lá desde criancinha. Então, aquela mulher que você olha na academia, super fortona em cima e as perninhas bem de cambitinho, tá? São mulheres mais frias, são mulheres que têm medo de se conectar com as emoções. Falar sobre os sentimentos é quase um defeito. Então, são mulheres que têm dificuldade, extrema dificuldade em entender sobre emoção e coração, totalmente diferente da oral, tá? Então, coração, sensibilidade, acolhimento, nem pensar, isso não é a praia desse traço de caráter. E qual que é a dor existencial, emocional dessa mulher? É se sentirem manipuladas ou usadas pelas outras pessoas. Então, a manipulação é o que pega aqui nessa dor, e a sensação abstrata dessa mulher é aquela que, bom, como ela tem muito medo de ser manipulada e usada, o que ela vai fazer? Ela sempre vai avaliar a pessoa para saber como ou quando essa pessoa pode ser útil para ela, tá? Esse traço funcionando na dor, meu Deus do céu, é outro demônio. Por quê? Funcionando na dor, você vai poder funcionar de 3 maneiras diferentes. Você pode mandar, seduzir ou se vitimizar, tá? Então, muitas vezes, a mulher que é psicopata funcionando na dor, ela utiliza o caminho do medo para fazer com que as pessoas façam o que ela quer. Então, ela vai ser autoritária, ela vai ser aquela mulher que ameaça, que manda nas pessoas. Ela sempre vai colocar a autoridade dela em xeque, porque tá funcionando na dor, é o traço dela funcionando dessa forma. Outra forma, a forma da sedução. Ela vai seduzir, vai persuadir, vai manipular a pessoa e dizer assim, aquelas coisas assim, ai, só você consegue fazer isso. Só você tem jeito de fazer isso. Então, isso é um jeito da gente seduzir a pessoa para fazer com que ela faça o que você quer. Isso é o traço funcionando na dor. Ou então pela culpa, se colocando como vítima daquela situação para também manipular e fazer com que a pessoa reaja dessa forma. Eu vou exemplificar aqui com alguns contextos de criança pra gente não falar, pra gente entender bem essas paradas de vitimizar, seduzir e mandar. Pensa o seguinte, a criancinha tá lá, não sabe ainda, né, andar direito, então ela começa a manipular a situação assim. Ai, mamãe, se você não fizer isso, eu vou ficar tite. Pega pra mim o TT. Pega pra mim, que se você não pegar, eu vou ficar tite. Você sabe que a criança não vai ficar triste. Mas aí, o que ela faz? Ela seduz, ela vitimiza. Ah, eu vou chorar. Se você não comprar a bala pra mim, eu vou chorar. Então, você acaba reagindo porque aquela criança está te manipulando pra você fazer o que ela quer. Ou quando você tá no meio do shopping lá e a criança começa o quê? Começa a gritar, começa a chorar, começa a espernear, a se vitimizar porque ela quer que você compre aquele doce pra ela.
Então você sabe que ela tá entrando num lugar de vítima para fazer aquilo. Ou aquela mesma criança, você deu o doce para ela se vitimizou, mas ela sai do papel de vítima e vai pro papel de autoritária. E como ela faz isso? Imagina que tem o irmãozinho dela lá. Primeiro ela tava chorando porque ela queria o doce, ela tava toda coitadinha, ai, coitadinha de mim, eu quero o docinho. Quando o irmãozinho dela pega o doce, o que ela faz? E daqui que esse doce é meu, eu que mando aqui, eu que consegui. Olha como essa mente já mudou de atitude. Não, quem manda aqui sou eu, esse doce é meu, a mamãe é minha. Então ela usa esse autoritarismo também para conseguir as coisas que ela quer. Esse traço, ele é um traço que tem como mecanismo de defesa um aspecto camaleão. Por quê? Porque como são mulheres que têm dificuldade em expor sobre as suas emoções, sobre a parte do coração, normalmente o que a gente faz? Fica tentando encobrir as emoções e os defeitos. Então, a gente usa muitas máscaras nesse lugar, que é difícil perceber, porque essa pessoa, ela não demonstra, não tem tanta facilidade assim para demonstrar quando tá na dor. Mas, através desses atalhos que eu tô falando para vocês, você consegue identificar essa mulher funcionando na dor, tá? Funcionando no recurso, é uma ótima líder, tem o recurso da negociação, da persuasão, vai saber conectar fato, pessoas e circunstâncias, vai fazer o negócio acontecer, são extremamente persuasivos quando estão funcionando no recurso, ok? Quarto traço de caráter, então, ele vai se formar ali entre os 3, 4 anos e meio, que é a fase do desfraude, o traço de caráter masoquista, que também aqui a gente tá honrando o nome científico, não tem nada a ver com os filmes, tá? É quando a criança ela não tem, então, o controle do esfíncter anal, e aí faz xixi ou cocô nas calças, e com medo de receber a bronca, ou quando recebe a bronca e a reprovação dos pais, qual que é a dor que ela recebe, qual que é a dor que ela registra ali, ela se sente humilhada por ter recebido aquela bronca na frente das pessoas. Então, o formato do corpo adulto de uma mulher, como que vai ficar? Uma mulher totalmente quadrada, uma mulher totalmente dura, uma mulher totalmente fechada. A forma do rosto mais quadrado, a pele mais dura, o maxilar travado, porque tem medo de expor as emoções, e o corpo da mesma forma, totalmente quadrada, porque segura muita tensão, porque não pode errar, não pode explodir, é onde a musculatura ela fica mais tensa e aí vai ganhar esses aspectos mais quadrados. Outro atalho, a bunda. Sabe aquela mana que tem a bunda bem pra dentro, bem trancadinha assim, bem durinha? Bem pra dentrinho, tem aquela mana que tem o bumbum mais arrebitado e tem aquela mana que tem o bumbum mais trancadinho pra dentro. Ali tem um traço grande, ali tem um atalho grandíssimo de masoquismo, tá? Qual que é a dor existencial desse traço, dessa mulher? O medo da humilhação. Qual que é a sensação abstrata que esse corpo e essa mente sente? Bom, preciso segurar o máximo possível para não fazer merda, tá? E aí, esse lugar, essa mulher funcionando na dor, vai ter muita dificuldade em equilibrar as emoções. E aí vai sempre ficar trabalhando em polaridades extremas. Então, ora ela tem aquela sensação que ela precisa se segurar ao máximo, ao máximo, ao máximo, ela segura tudo, ela tranca tudo, mas ninguém aguenta segurar muito, né? Ou eles até aguentam, você até aguenta segurar muito, mas uma hora você explode, então vira uma panela de pressão. Ora você segura, ora você explode, e quando explode, às vezes explode por coisas banais, explode com quem não precisava. Então você sempre funcionando na dor vai estar nessas duas polaridades. Explosiva, explodindo à toa, humilhando as pessoas, jogando raiva contra o mundo. E aí ela entra num ciclo de fazer merda, sabe? Ela vira uma caganeira pra todo lado quando ela tá explosiva. Por quê? As pessoas olham em volta e até falam, gente, mas por que ela tá agindo dessa forma? Por que ela tá sendo grosseira? Por que ela tá humilhando todo mundo assim? Sabe aquela pessoa que dá umas patadas e nem tem motivo pra dar patada? Aquela pessoa que fica humilhando os outros, sabe? Então, o que essa mente pensa? Bom, já que vocês querem me humilhar, já que eu tenho medo da humilhação e vocês querem me humilhar, vocês vão ver então o que eu sou capaz.
E aí ela coloca toda a força que ela tem, toda a explosão que ela tem pra atropelar absolutamente todas as pessoas e tudo que ela vê na frente dela. Então, se ela tá na dor, ora ela tá funcionando na base da explosão, ora ela tá funcionando na base da reclusão, na base de se segurar ao ponto de ser capacha de tudo e de todos. Então, ela se fecha, ela não expressa a opinião dela, ela fica calada, as pessoas atacam ela não sabe se expor, ela não sabe se posicionar. Ela pega toda a raiva que ela tem e ela joga contra ela mesma, do tipo, bom, se eu só faço merda, é melhor então eu não fazer nada. Já que é pra fazer merda, já que eu só faço merda, é melhor eu ficar quieta aqui no meu lugar pra não correr o risco de ser humilhada. Então, essa mulher funcionando na dor, ela sente muitas dores também no corpo, porque como ela absorve muitas essas emoções, o corpo fica travado. E aí é uma mulher que vai também sentir dores musculares. Funcionando no recurso, é uma puta de uma mulher extremamente leal, forte, que tem o recurso do planejamento. Então, é uma mulher constante, é uma mulher fiel, é uma pessoa que determinada, que sabe fazer o negócio acontecer, que tem pernas para executar. A gente já falou sobre o recurso. E agora a gente tá falando só sobre as dores de cada uma desses traços, tá? O último traço, então. O último traço, eu tô tentando acelerar, falar bem rápido para dar espaço para vocês se manifestarem e perguntar, tá? Então, o último traço que se forma é o traço de caráter rígido. Esse último traço é aquela fase do momento que a criança está descobrindo a sexualidade, é quando a sexualidade surge na vida, na mente e no corpo de nós seres humanos. Isso é normal, tá? Só que nesse momento, o que acontece? Faz com que o menino se conecte mais com a mãe e faz com que a menina se conecte mais com o pai, formando o que Freud já dizia lá atrás na psicanálise de triângulo edípico. Então, pessoas que têm esse traço de caráter evidente desenvolvem um corpo e uma mente extremamente competitivos. Como que é o formato desse corpo? É um formato que tem uma energia sexual muito alta. Energia sexual em relação àquele sex appeal, de forma que o seu corpo ele é mais harmônico. É até aquele padrão que normalmente as pessoas falam que é um padrão estético do corpo, mais bonito, um corpo violão, que tem uma expressão para o social de beleza, porque é harmônico, é um corpo sensual. Então, essa energia sexual, esse corpo bem de formas, traz muito em evidência nesse traço de caráter, tá? A dor existencial dessa mente, a dor do traço de caráter da mente da mulher rígida. O maior medo que a gente sente nesse lugar aqui é o medo de ser traída. É o medo de ser excluída, é o medo de ser trocada das suas relações. E qual que é a sensação abstrata dessa mente, desse corpo? Bom, tudo pode melhorar. Ai, tá ótimo, tá excelente, mas dá pra melhorar também, sabe? Essa mulher funcionando na dor, pelo amor de Deus, aguenta o coração rígida funcionando na dor. Por quê? São pessoas que têm muita dificuldade quando estão na dor de confiar em outras pessoas. Então, elas desconfiam das pessoas o tempo todo. Elas acham que as pessoas sempre vão trocar pessoas por pessoas. Elas não dão acesso para que você se aprofunde e entre ali no coração, nos sentimentos dela. Então, são pessoas que estão funcionando na dor, são extremamente fechadas, que separam amor e sexo. Então, se envolvem até a página 2. Gastam muita energia na busca de uma perfeição sem fim, e aí isso vira uma confusão dentro da cabeça dela. Busca tanta perfeição porque acha que tem que ser melhor o tempo todo, tem que ser a primeira o tempo todo, para não ser excluída das relações, para não ser trocada. É uma mulher extremamente competitiva, compete até sem saber por que está competindo, com quem está competindo, sendo agressiva nas competições quando funciona na dor. Então tem uma necessidade de controlar tudo e a todos. E aí essa necessidade de controle consome toda a energia dessa mulher. E às vezes essa mulher até no controle, ela sofre por estar no controle. Porque tem coisas que são incontroláveis. Os fatores que estão acontecendo agora à nossa volta, não tem como controlar. E essa mulher quer controlar, inclusive, tudo. Tem muito esforço de perder. Então tem muito medo tem muito medo de perder, desculpa, sente um medo incontrolável de perder as coisas, de perder o controle, de perder as pessoas.
e sente muitas dores. Por quê? A necessidade da perfeição ela é tão grande, de ter controle é tão grande, que você acaba também levando isso para o seu corpo. Então, uma mulher que vira e mexe sente dores aqui, ó, no pescoço, porque fica tensionando essa parte. Vira e mexe sente dor na coluna, na lombar, por querer carregar tudo e a todos nas costas. Então, esse traço funcionando na dor, ele tende a não colocar os recursos dele em prática e ser as pessoas mais inacessíveis que tem para se relacionar. Porque funcionando na dor, ficam extremamente exigentes, não só com elas, mas com as outras pessoas também. Então ela sempre está esperando o melhor dela e sempre está esperando que os outros façam melhor por ela. Então nunca é bom, nunca é o suficiente. Funcionando no recurso, é uma mulher extremamente executora, competitiva e gosta de buscar melhorias, mas sempre buscando melhorias para ela. O que eu posso fazer melhor aqui, com mais leveza? São pessoas que sempre estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo também e sabem dividir essa energia quando estão funcionando no seu recurso, tá? Gente, o que é importante para deixar vocês falarem um pouco aqui? O que é importante vocês perceberem é que um traço de caráter funcionando na dor, uma mulher funcionando na dor, ela não coloca em prática os seus talentos e os seus recursos. A gente já falou sobre os recursos da sua mente em outro vídeo. Então, quando você está funcionando na dor, você não coloca em prática os recursos que você tem. Muitas vezes por não saber qual é a sua dor e outras vezes por nem saber que atrás de uma dor existia um grande recurso, tá? Então, às vezes a gente não usa porque a gente nem sabe que existe esse outro lado. Às vezes a gente está tão acostumada a viver na dor que a gente acolhe essa dor como se fosse um bichinho de estimação, tá? Muitas pessoas me perguntam como ser menos oral, como ser menos masoquista, como ser menos rígida. E isso é a forma errada de você pensar sobre as suas dores. Você não consegue deixar de ter os traços que você tem dentro de você. Os traços que você tem são exatamente os traços que são seus e você é quem você precisa ser. Então, por trás dessa fala de como deixar de ser menos oral, menos masoquista, menos rígida, significa que a pessoa ela quer saber como eu faço para sair da dor. Porque se eu estou dizendo para você que por trás de toda dor existe um recurso, por que uma esquizoide quer deixar de ser criativa? Por que uma oral quer deixar de ser comunicativa? Por que uma mulher que é rígida quer deixar de ser executora? Então você não precisa deixar de ser o seu traço de caráter. O que você precisa é descobrir como você faz para se colocar mais tempo no seu recurso. E o jeito certo de você fazer isso é criando ambientes que favoreçam os seus recursos. É criando ambientes onde você se coloque mais tempo do seu dia nos seus recursos e te tire aí da sua dor, tá? Para você começar imediatamente aproveitando esse conteúdo, aproveitando esse atalho, no meu canal do Telegram tem lá um livro que eu deixei escrito com todo o aprofundamento necessário para você, que é o Manual de Instruções da Mente. Lá tem os 5 tipos de personalidades que existem dentro de você. Eu falo de forma detalhada as imagens do formato do corpo, exemplo de pessoas famosas para você entender esse formato, como funciona a dor, a região que foi milenizada, o mecanismo de defesa, como estimular cada traço, como colocar cada traço no seu recurso. Então entra lá no canal do Telegram. Se você está me acompanhando aqui no Facebook e no YouTube, vá lá no meu Instagram, que tem um link lá para você se cadastrar e entrar no meu canal do Telegram, ok?